Olá, boa noite. Está no ar o Terra Viva DBO na TV. O Brasil possui um dos maiores rebanhos do mundo e os números da pecuária nacional acumulam números expressivos. Que o brasileiro adora um churrasco, isso não é nenhuma novidade. Não é à toa que o Brasil detém um dos maiores rebanhos do mundo, com mais de 234 milhões de cabeças de gado, gerando para o país um faturamento de mais de 183 bilhões de reais somente em 2023. Não podemos esquecer de que a carne bovina foi um dos produtos ali que ajudou a abrir as fronteiras brasileiras, no centro-norte do Brasil, na região sul. Então a atividade pecuária teve um papel fundamental nesse sentido. E nas exportações não temos nem o que falar, né? O Brasil é líder global de exportação de carne bovina, exporta detém um quarto de participação no mercado global, ou seja, cada 4 quilos de carne bovina que são exportados, 1 quilo é de carne bovina brasileira. Para conquistar esses números, o pecuarista precisa enfrentar muitos desafios com os custos, e um deles é o investimento em genética. Os custos, claro, subiu arame, subiu adubo, subiu semente, mas a pessoa precisa também focar em genética para ter animais de qualidade, para no próximo ciclo realmente conseguir ganhar. A nossa carne é exportada para centenas de países como Estados Unidos, Emirados Árabes e a China, o principal comprador da proteína bovina do Brasil. Este ano, 38 novas plantas foram habilitadas para enviar carne para o mercado chinês, o que fez com que o número de plantas saltasse de 107 para 145. E somadas, elas devem gerar um incremento de 10 bilhões de reais na balança comercial brasileira no decorrer dos próximos 12 meses. As exportações brasileiras de carne vêm batendo recordes seguidos e, para a gente ter uma noção, em março de 2023 foram comercializados com o exterior 162.770 toneladas, o que gerou uma receita de 709 milhões de dólares. E em 2024, esse volume subiu para 206.053 toneladas, um aumento de 27%, com uma receita de 857 milhões de dólares, um aumento de 21%. Segundo o analista de mercado, em 2023 e este ano, o consumo da proteína aumentou, mas ainda há uma parcela da população menos favorecida que ainda tem dificuldades de acesso ao produto. A produção de carne é maior nesse período e agora nós temos aí boas condições de consumo para famílias que recebem aí entre 4 e 5 salários mínimos em diante. Tá? Então é muito importante a gente mencionar essa dimensão que a carne bovina tem no mercado brasileiro. É a proteína de preferência da população. Mesmo com todos os desafios enfrentados pelos criadores, ainda assim, para o pecuarista, o Brasil tem motivos de sobra para se orgulhar do trabalho que é desenvolvido por aqui. A gente tem que olhar o lado positivo, a relação de troca de boi com bezerro está muito boa, então o produtor dá para fazer a reposição dele, dá para se preparar para o próximo ciclo. Isso tem que ser comemorado que a gente tem uma pecuária sustentável, criada de forma no pasto, com um capim que é saudável, que dá uma carne de maior qualidade, mais sabor. Então isso eu acho que a gente tem que comemorar. Comemorar no Brasil, que a gente tem força e que a gente é um grande player mundial. O governo do Rio Grande do Sul alterou as regras para benefício fiscal às empresas do setor leiteiro. A medida tributária deve proteger os produtores locais e será válida a partir do ano que vem. Um decreto publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul proíbe, a partir de 2025, a concessão tributária a empresas que utilizam leite em pó ou queijo importados em seu processo industrial. A medida segue exemplos já adotados em outros estados, como Minas Gerais, Goiás e Paraná, com o objetivo de reforçar a proteção aos produtores de leite locais que estão enfrentando a concorrência de produtos lácteos importados de países do Mercosul. O Rio Grande do Sul já praticava a alíquota de ICMS de 12% para o leite em pó importado e de 17% para a mussarela importada, como uma política protetiva do ponto de vista tributário ao produtor rural. Agora, o acesso ao benefício do crédito presumido de ICMS, que permite a redução de impostos a serem pagos, será exclusivo às indústrias que comprarem leite nacional.
O decreto pretende incentivar o uso de leite e queijo produzidos no mercado interno, o que fortalece a indústria, os produtores rurais e as cooperativas locais. A expectativa é que a medida aumente a renda e gere mais empregos no setor. E quinta-feira é dia da coluna Raças e Cruzamentos. E a pergunta de hoje é do pecuarista Vitor Borges, de Lagoa Formosa, Minas Gerais. O Vitor está em dúvida sobre um cruzamento. Quem tem a resposta é o zootecnista Alexandre Zadra. Olá, Vitor. Bem, antes de a gente falar sobre raças, precisamos saber qual que é o seu mercado. Pelo visto, você tem um bom mercado para animais, seja pretos ou vermelhos, porque você está pensando em usar raças como Santa Gertrudes, que é um bimestiço, que vai gerar uma grande maioria dos filhos sobre essas matrizes tricross cimental Angus, gerarão animais pretos, uns 80%, até mais um pouco, serão pretos e um pouquinho vai nascer vermelho do uso do Santa sobre essas matrizes sul. Você falou sobre o Brangus, ao qual gerará animais 100% pretos sobre esse gado seu tricross cimental. Então, a gente tem duas opções de mesmo metabolismo. Quando você joga esses animais 5/8, seja Santa Gertrudes, seja Brangus, Braford, Canchim, sobre essas fêmeas suas, você vai fazer animais que serão menos que 3/4 europeus e mais do que 5/8. Então, ele vai ainda ter proteção para o inverno, ele vai criar pelo no inverno, porque ele é um animal de um alto metabolismo, ele não é baixo metabolismo, não é um animal do calor exatamente. Ele perde pelo no verão, mas ganha pelo no inverno e se protege aí para a Lagoa Formosa, o frio do inverno. Ele vai se proteger criando pelo. Então, esses animais, filhos de bimestiços, esses 5/8 que você falou, sobre o seu gado tricross cimental, vai gerar bons animais para você e com coloração bem que o mercado quer, ou vermelho ou preto, o que muita gente prefere. Caso você venha utilizar o caracu, que é um taurino adaptado, puro, um taurino puro e com pelo zero, você vai produzir sobre suas matrizes tricross cimental animais de muito pouco pelo. Praticamente será pelo zero, onde terá mais tolerância ao calor, mais adaptabilidade ao calor. Ele tem mais conforto térmico, ele consegue ter mais conforto térmico no calor, pastando, tendo mais apetite no calor para forragens. Então, se você quer fazer animais que também vão nascer uma boa parte vermelho e uma outra parte preto, né, sobre seu gado, você quiser gerar animais com pelo zero, bem adaptados e fêmeas que serão muito tolerantes ao calor aí para você tirar a cria delas, o caracu é uma grande opção, mesmo porque você estará fazendo animais de maior porte, até para fazer um bezerro mais pesado. Sendo caracu mocho, você tem um advento ainda de gerar animais 100% mochos. Ok, Vitor? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Obrigada. O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a antecipação da campanha de vacinação contra a febre aftosa. A antecipação ocorre em 5 estados do Nordeste brasileiro, em uma medida destinada a impulsionar avanços sanitários e fortalecer a defesa agropecuária nacional. O ofício foi enviado aos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com a meta de concluir a vacinação até o dia 30 de abril, sem possibilidade de prorrogação. O Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda.
DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Com a retirada da vacinação contra a febre aftosa, um grupo de doenças precisa de mais atenção do pecuarista. Sobre este assunto, eu converso agora com o médico veterinário Irevaldo Dutra, está aqui no telão. Boa noite, obrigada pela participação. Olá, Renata, olá a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. A gente que agradece. Queria que o senhor começasse falando que grupo de doenças é essa? Essas denominadas clostridioses são um grupo de doença, na realidade, provocada por um micro-organismo chamado Clostridium ou por suas toxinas. E esses micro-organismos causam uma diversidade bastante grande de enfermidades, dentre as quais, o carbúnculo sintomático, a velha manqueira, é uma das mais conhecidas dos produtores mais antigos. Dos mais recentes, o botulismo também é uma clostridiose importante. E além do tétano, das enterotoxemia, das gangrenas gasosas, da hemoglobinúria bacilar e uma série de outras denominações que elas têm. Mas é um grupo de doenças provocadas por um micro-organismo, suas toxinas, e esse micro-organismo ele tem uma característica muito interessante, que ele vive na natureza sob uma forma vegetativa ou numa forma esporulada. E nessa forma esporulada ele adquire uma resistência que praticamente o torna impossível de ser erradicado dentro dos sistemas de produção. Então, quanto mais tempo a gente cria animais numa área, maior a probabilidade de ocorrência de várias dessas enfermidades no rebanho. Conjunto, então, é um conjunto de enfermidades provocada por um único agente, chamado Clostridium, que com cada espécie, com cada sobrenome, ele produz uma doença diferente, de grande impacto econômico na pecuária mundial. E essas doenças provocam exatamente o quê? O senhor falou do botulismo, por exemplo, o que elas provocam? Uma diversidade muito grande de sintomatologias. Na dependência do botulismo, por exemplo, é uma toxina que o animal ingere, e ela é formada no ambiente, em cadáveres, na água, nos alimentos, que quando os animais ingerem, essa toxina cai na corrente sanguínea e vai atuar na musculatura, provocando uma paralisia flácida, e mata o animal por parada respiratória. Pode incidir aí até 50% de um rebanho, em média 10% de um rebanho, vai depender da quantidade do risco, em que a enfermidade que os animais foram submetidos. O carbúnculo já é outra enfermidade, que é a ingestão de esporos. A bactéria está no meio ambiente, o animal ingere com pasto, esses esporos ficam na musculatura, e quando ele está muito bem nutrido e ele não tem imunidade, ele não foi vacinado, ele vai desenvolver a doença que vai tomar toda a musculatura e mata o animal muito rápido, é chamada morte súbita. A enterotoxemia é um outro grupo que vai provocar assim uma morte súbita também em ruminantes de uma maneira geral, tanto nos caprinos quanto nos ovinos, muito raro em bezerros, mas que provocam uma mortalidade muito rápida, tem quase sem sintomatologia observável assim, nas condições naturais. O tétano, por exemplo, é uma outra doença causada por uma toxina quando tem um ferimento contaminado com esporos da bactéria, e ele vai se multiplicar ali e vai provocar uma sintomatologia que os animais morrem de parada respiratória pela contratura da musculatura. Então, é uma diversidade muito grande de manifestações clínicas, cada uma dessas doenças tem uma manifestação específica. As duas principais clostridioses que acometem o gado no Brasil e que têm um impacto econômico muito grande são a manqueira, o chamado carbúnculo sintomático, que é uma infecção da musculatura, e o botulismo, que é uma intoxicação provocada pela ingestão da toxina formada no ambiente, em ossos contaminados, restos de cadáveres que ficam nos pastos, na água contaminada com matéria orgânica, ou então num alimento como a silagem, o feno, o milho, que pode gerar um substrato
e se tiver contaminação pelos esporos, forma ali a toxina e o animal ingere essa toxina que vai provocar então esse quadro respiratório. Então é um grupo de enfermidades com uma diversidade enorme de manifestações clínicas, mas com risco potencial de ocorrência em todas as propriedades rurais, né, em todos os biomas brasileiros. Eu achei bem assustador. Eu queria que você falasse, então, aí entra a importância do manejo, né? Vacina e manejo, né? Essencialmente, Renata, prevenção. Isso é essencial. E a gente tem que entender que dentro dessas enfermidades, a vacinação contra essas principais clostridioses, uma vacina que contém os componentes lá que protege contra uma delas, aplicada a partir do 3º mês de vida do animal, e aí repetido com o mês seguinte, com 30 dias. Depois, todo ano, o animal deve receber uma dose da vacina. A proteção é a melhor arma, né, que a gente tem para combater a enfermidade. E junto disso, as medidas complementares. Reduzir a mortalidade bovina nas propriedades rurais brasileiras e, ao mesmo tempo, adotar as medidas complementares. Retirar a carcaça do pasto, não deixar ossos na pastagem, cuidar da qualidade da água. Essa água contaminada ela pode vir a formar toxina botulínica e provocar grandes mortalidades, então eu evito isso. Cuidar da qualidade dos alimentos que eu dou para o gado. Alimento estragado eu não devo dar ao gado, né? E segue exatamente um ferimento eu devo cuidar. Na aplicação de produtos, né, de uma injeção, eu devo cuidar muito da qualidade dessa aplicação na agulha, né, esterilizada ou agulha, né, não contaminada, para evitar essas infecções. Então, esse conjunto de enfermidades que a gente chama de clostridioses é o conjunto de enfermidades que mais interface tem com o dia a dia da propriedade rural, né, que eu tenho que cuidar de todos os aspectos. Suplementação mineral para os animais, para evitar que os animais passem a ingerir ossos, né, que vai desencadear então o botulismo, os surtos de botulismo, né, e retirada dessas carcaças do pasto e incineração ou então a compostagem dessa carcaça para evitar todo o ciclo, toda a epidemiologia da doença. Isso o que o senhor falou já deveria fazer parte do dia a dia do pecuarista, né? Porque é um manejo para a saúde do animal e para a saúde também da fazenda, para o negócio da fazenda, né? Não faz parte? O senhor tem visto uma incidência maior dessas doenças por falta de cuidado desse manejo? Não, a percepção dos produtores é muito interessante porque hoje, com a retirada da vacinação de febre aftosa, esse conjunto de enfermidades, ele se constitui a principal vacina no mercado brasileiro e essas vacinas se transformaram em protagonistas dos programas sanitários. A questão é, eu vacino, eu tenho que usar uma vacina, né, apropriada dentro de cada época do ano, né? Em cada bioma tem uma época mais de probabilidade de começar um programa sanitário, e o que é geralmente negligenciado é a dose de reforço dessa vacina, que às vezes os produtores esquecem de fazer isso. A primeira vez que o animal recebe uma dose dessa vacina, ele deve receber uma segunda dose para dar uma boa proteção por pelo menos um ano. Depois, no ano seguinte, se repete, né, isso e vai melhorando o nível de proteção no rebanho. Agora, é muito negligenciada as medidas, e elas são difíceis de serem adotadas, porque se eu tenho uma mortalidade de gado, mesmo que seja individual, no Pantanal Mato-Grossense, como é que eu recolho carcaça nessas áreas? Se eu tenho numa propriedade grande, quando detecto uma mortalidade, o cadáver já está em decomposição. E aí gera um risco muito grande de eu deixar esse cadáver no pasto, às vezes contaminando uma aguada, e às vezes transformando depois numa área agrícola, em que eu vou colher uma forragem dessa área, faço uma ensilagem que já vem contaminada com esporos da bactéria, e eu tenho o risco do botulismo associado ao coxo, né, ao confinamento ou a uma situação que vai gerar aí, né, a mortalidade de um grande número de animais, né? É preocupante mesmo. Então, a percepção existe, os produtores cuidam disso, mas o descuido acontece no dia a dia da pecuária, né? Ok, Everaldo, muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Obrigado, Renata. E o Terra Viva DBO na TV faz mais um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E pelo 4º ano consecutivo, o canal Terra Viva é destaque no Prêmios Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio. Nesta edição, o Terra Viva concorre em 4 categorias que contemplam jornalistas, programas e conteúdo digital.
Na categoria jornalista, Pedro Costa, Renata Afonso e Sidney Maschio estão como finalistas neste ano. A programação do canal Terra Viva também é destaque. Os programas Dia a Dia Rural, Tatersal, DBO na TV e o Jornal Terra Viva, que foi o vencedor no ano passado, concorrem na categoria Programa de TV Especializado. O Terra Viva também está como finalista de melhor site e melhor canal de vídeo. Outros canais e jornalistas do grupo também estão entre os destaques, sendo eles Thiago Silva e Nayane Carvalho do Agromais e a Luli Barbeiro, da TV Tarobá. Os jornais Agromanhã, Agronoite e programa Tarobá Rural estão nessa seleta lista. A votação vai até o dia 9 de maio e é aberta ao público pelo site pesquisa.portaldosjornalistas.com.br ou você pode encontrar o link nas redes sociais do canal Terra Viva. E chegou a hora de conferir como ficaram as cotações do boi gordo. Os pecuaristas ainda estão tentando segurar o preço da arroba do boi gordo em São Paulo. Por isso, na Praça Paulista, as negociações de hoje tiveram um ritmo lento. De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, nesta última quinta-feira do mês de abril, foram apuradas mudanças em 10 das 32 praças pesquisadas, com a maioria delas registrando quedas. Começando pelo norte do país. No sul do Tocantins, o preço do macho caiu para R$ 207, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Redenção, no Pará, quem caiu foi a fêmea, que agora não sai por mais de R$ 175. Do norte para o nordeste, no sul da Bahia, o boi terminou o dia saindo por R$ 210. E no oeste do estado, a queda foi geral. O boi foi para R$ 210 e a vaca para R$ 190. Também teve queda no centro-oeste brasileiro. No sudoeste mato-grossense, as cotações voltaram a cair e o preço do boi gordo ficou em R$ 210. A região sudeste do Brasil também viu os preços despencarem. No sul e no Triângulo Mineiro, o boi caiu para R$ 210 e na Praça Fluminense, apesar do preço levemente mais alto, o macho caiu para R$ 212. Mas o mercado do boi gordo de hoje não registrou só quedas. Também houve duas altas isoladas. O preço do macho no Acre subiu para R$ 202. E onde a alta foi mais expressiva foi em Cuiabá, na capital do Mato Grosso, com o boi saltando para R$ 215. E o Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.